Olá, pessoal. Quando nós abrimos a Bíblia e entramos no mundo do coração de Deus, é muito gratificante porque podemos compartilhar o coração de Deus. Se nós partirmos da Bíblia, jamais poderemos conhecer o coração de Deus. Eu tenho várias Bíblias particulares. Eu tenho uma aqui na igreja. Eu tenho uma no meu escritório, no meu quarto. Antigamente era muito difícil conseguirmos uma Bíblia. Só que hoje em dia é muito acessível e também muito barato. Por isso eu leio, decoro alguns versículos. Hoje eu quero ler o livro de 2 Reis, capítulo 7. Dos versículos 1 ao versículo 10 eu vou ler. Eu vou ler agora. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. 여호와께서 하늘에 창을 내신들 어찌 이런 일이 있으리요? 엘리사가 내가 내 눈으로 보리라 그러나 그것을 먹지는 못하리라 하니라. Porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 성문 여기에 문둥이 네 사람이 있더니 서로 말하되 우리가 어찌하여 여기 앉아서 죽기를 기다리랴. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? 우리가 거기서 죽을 것이요. 여기 앉아 있어도 죽을지라. 그런즉 우리가 가서 아람 군대에게 항복하자. 저희가 우리를 살려두면 살려니와 우리를 죽이면 죽을 따름이라 하고. Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. 아람 진을 가려하여 황혼에 일어나서 아람 진가 이르러 본적 그곳에 한 사람도 없으니. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. 아람 군대로 병거 소리와 말 소리 큰 군대 소리를 듣게 하셨으므로 아람 사람이 서로 말하기를 이스라엘 왕이 우리를 치리하여 헷산의 왕들과 애국 왕들에게 값을 주고 저희로 우리에게 오게 하였다 하고. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. 그 장막과 말과 나귀를 버려 진을 그대로 두고 목숨을 위하여 도망하였습니다. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. 한 장막에 들어가서 먹고 마시고 거기서 은과 금과 옥을 가지고 와서 감추고 다시 와 다른 장막에 들어가서 거기서도 가지고 와서 감추니라. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e se foram e os esconderam, voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. 오늘날은 아름다운 소식이 있는 날이오늘 우리가 잠잠하고 있도다. 만일 밝은 아침까지 기다리면 벌이 우리에게 미치시니 이제 떠나 왕궁에 가서 구하자 하고. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. 우리가 아람 진가 이르러 보니 거기 한 사람도 없고 사는 소리도 없고 오직 말과 나귀만 매여 있고 장막이 그대로 있더이다. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade. Eles anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atacados, e as tendas como estavam. Lemos aqui até o versículo 10. A Bíblia são as palavras de Deus.
Por isso, quando lemos a Bíblia, ali contém claramente o coração de Deus. 마음에 받아들이면 E quando nós aceitamos em nossos corações o coração de Deus, 갖게 되고 não importa quem seja, passa a ter o mesmo coração de Deus. 하는 것입니다. E Deus, com seu poder, começa a trabalhar em suas vidas. 자세히 우리에게 설명하면서 A Bíblia nos explica muito detalhadamente sobre essas coisas. 기록이 우리에게 기록되어 있습니다. Tem muitos registros da palavra de Deus. 성경을 읽는 동안에 Deus, enquanto nós lemos a Bíblia, 성경에 나타난 하나님의 역사를 하나님의 역사로 받아들이길 원하고 계십니다. deseja que nós aceitemos as palavras da Bíblia como o trabalho de Deus, né, pela fé. 버리고 Por isso, nós, deixando o nosso pensamento 마음에 받아들이면 e assim se aceitarmos o coração de Deus, 하나님 마음과 하나가 되는 것입니다. de uma forma incrível, o coração de vocês será um com o coração de Deus. 돌아 일하게 되고 Então, um coração que não existia antes em vocês passará a trabalhar em vocês 변하게 되는 그게 너무 놀랍습니다. e se transformam em pessoas completamente diferentes. E é algo muito incrível. 살아 계십니다. Deus está vivo no meio de nós. 우리가 어려운 일을 당할 때 하나님이 우리를 도우신다고 믿습니다. Por isso eu creio que sempre que passamos por alguma dificuldade, o Senhor está nos ajudando. 이제 아람 나라하고 전쟁이 일어났습니다. O povo de Israel teve uma guerra com os sírios. 아람 나라가 이스라엘 쳐들어왔어요. E os sírios invadiram Israel. 그러니까 성 안에 들어서 성문을 걸어 잠가 버렸어요. E já que eles não puderam resistir, né, as pessoas ali de Samaria se trancaram dentro da cidade. 떨어지고 그냥 여전히 기다리고 있는 거예요. Mas os soldados não iam embora, eles se afastaram um pouco, mas ficaram ali vigiando o local. 밖에를 나갈 수가 없는 거예요. E o povo de Israel estavam impedidos de sair da cidade. 일본 사람 성을 왕궁만 산다 그러더라고요. Não sei se vocês sabem, mas dizem que os japoneses, eles criam um muro só em redor do palácio do rei. 전체를 성으로 쌓아요. No caso da Coreia, eles faziam o muro em volta da cidade. E os chineses, eles fazem a muralha do país inteiro. 그래서 São diferenças culturais. 전체 성으로 쌓아도 그 안에 농사지 괜찮은데 Então, se fosse feito como dos chineses, né, que eles rodeiam todo o país com muros, não tem problema, eles poderiam viver e cultivar lá dentro. Mas já que Samaria foi rodeada apenas onde as pessoas moravam, o local onde era feito o plantio não foi protegido. 있으니까 이스라엘 농사지으러 성 밖으로 나올 수가 없는 거죠. E já que os soldados sírios não iam embora, estavam do lado de fora do muro, vigiando, esperando eles não podiam sair para cultivar e produzir comida. Isso passou um dia, passaram um mês, passou 10 meses, passou um ano. E assim, a comida que estava dentro da cidade, estocada, começou a acabar. 7장 1절부터 읽었는데 Nós lemos essa história hoje aqui no livro de 2 Reis, capítulo 7. 자기 아기를 삶아 먹고 그렇게 된다 그러더라고요. E tem um versículo que diz aqui que as mulheres, né, estavam comendo seus filhos cozidos. 배가 고프면 우리 마음 변해 정말 아기를 삶아 먹는다 그러더라고요. Dizem que isso é possível quando nós estamos numa fome extrema, num limite, a gente pode fazer isso. 성이 멸망에 다가왔어요. A cidade de Samaria estava à beira da destruição. 고난 속에 Só quando nós estamos em desesperança, em insegurança, Deus é a nossa ajuda. 읽어보면 Nesses momentos, quando lemos as palavras de Deus, 하나님 능력의 말씀이 우리 속에 있는 거예요. as palavras de poder do Senhor começam a habitar no nosso coração. 하나님 말씀 받들이지 아니하면 Mas se nós rejeitarmos as palavras de Deus, 아무 의미가 없는 겁니다. aquelas palavras não têm significado nenhum para a nossa vida. 떨어졌습니다. Aqui na cidade de Samaria agora acabou a comida. 하기 시작하고 있습니다. Pessoas começaram a morrer de fome. 하나님 사람 엘리사가 이야기합니다. Nesses dias, né, o homem de Deus, né, Eliseu, ele disse: 들으세요. Pessoal, escutem as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor. 온 가루 한 서에 한 세겔하고
보리 두세 안색일 하라고 했습니다. Amanhã, estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. O quê? 안 한다고요. Uma flor de farinha por um ciclo? 해요. 2 de cevada por um ciclo apenas? 아, 이거 정말 A comida vai ficar tão barata? 정말 그렇게 돼. Nossa, que notícia boa! Eu realmente espero que isso aconteça. Só que o capitão do rei disse assim: isso aí não faz sentido. 그런 일이 있을 수 있어요. Por mais que o Senhor abra uma janela do céu, como isso será possível? 장관 백성들 차이가 뭡니까? Só qual a diferença desse capitão com o povo? 양식이 싸지는구나. O povo, quando escutou aquela notícia, tiveram esperança. Nossa, amanhã, essas horas, teremos alimento barato. Como isso é possível? Como é legal, quão bom essa notícia. Quão bom será que vai ser? Agora nós não iremos morrer. 왕의 Tiveram esperança. Mas o capitão do rei, ele sorrindo dizia: isso aí não faz sentido. 어찌 이런 일이 있었어요? Por mais que o Senhor abra uma janela no céu, como isso será possível? Só o que a Bíblia nos afirma aqui? 생각의 차이입니다. Existe uma diferença entre nós e a palavra de Deus. O pensamento que nós temos 계속 유혹을 해서 foi formado dentro da condução do espírito da potestade do ar, 떠나가고 멀리 떨어져 있습니다. que nos fez nos afastar cada vez mais da palavra de 이 Deus. 마음은 하나님 말씀 같지는 않습니다. Por isso, o coração que nós temos nunca está de acordo com a palavra de Deus. Pessoal, não importa quem seja, 창세기 só leiam a Bíblia. 출애굽기 레위기 Desde Gênesis, 읽으면서 Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e lendo assim continuamente, 내가 볼 때 perante tantas palavras, 이건 하나님의 assim, não importa o que vocês achem, 하나님은 거짓말 aceitem como a palavra de Deus. Ah, Deus nunca mente. 이런 믿는 Isso aqui vai se concretizar. 하나님 노 Quando vocês tiverem essa fé, Deus começa a trabalhar de uma forma incrível. 한 번은 Por várias vezes já disse isso, mas IYF라는 단체에서 해외 봉사를 보냈어요. nós, temos a nossa organização, a IOIF, nós temos um trabalho de voluntariado no exterior para jovens. E tinha um jovem que vivia em Dallas, chamado Che Yohan, 정말 봉사 활동을 e ele foi para a África fazer voluntariado, um país chamado Libéria. Um dia, ele estava dormindo, 모기장 안에 ele deixou a janela aberta, e ele entrou naquelas tendas para anti-mosquito. 형제가 이 학생이 잠꼬대를 하다가 발이 모기장 밖으로 나갔어요. Só que ele, acho que, não sei se ele era sonâmbulo, mas durante a noite ele deixou o pé para fora da tenda. Aí um escorpião que estava ali no quarto foi e picou ele. 이게 E ele gritou, ah, e acordou. 아무것도 없었어. O que é isso? 뭐지? Porque não tinha nada ali. 다시 잠이 들었어. O que é isso? 아침에 Novamente ele dormiu. 야, 어제 저녁에 Ele 잠이 acordou no 들었구나. dia 내 seguinte. 발을 바늘 팍 찌르는 것 같았어. E ele comentou com o colega, olha, eu estava dormindo e parecia que alguém estava espetando meu pé. 야, 웃기지 Ei, será 마. que não é um escorpião? 있어. Para de ideia, cara. Como é que vai ter escorpião dentro do quarto? 뭐가 되는지 Aí chegou o período da tarde 막 속이 오늘 화장실 가러 갔는데 e ele se sentiu mal, estava se direcionando para o banheiro. Só que não deu muitos passos e acabou desmaiando. E as pessoas ao redor correram para ver. Quando chegaram lá, ele já havia urinado, defecado e não estava conseguindo respirar, estava morrendo. 병원에 데려갔는데 Lavaram ele assim rapidamente e levaram para o hospital. 데려가세요. E o médico disse, 이 사람 죽었어. por favor, levem ele. 좀 도와주세요. Esse homem já está morto. 안 돼요. Ai, por favor, nos ajude. 정갈에서 Não tem jeito. 정갈에서 Ele foi picado por um escorpião. 쏘일 때 와도 살까 말까 한데 E mesmo trazendo no momento da picada, a gente não pode garantir a vida dele. 다 퍼졌어요. Agora o veneno do escorpião já está espalhado em todo o corpo. Já chegou no coração dele.
Ele vai morrer. Por favor, levem ele daqui. 도와주세요. Eles foram expulsos do hospital, né? Por favor, nos ajude. 사정사정 다 Foram no outro hospital, falaram a mesma coisa. 침대에 Pediram, mas foram para um outro hospital. 그러고 난 E lá, pelo menos, deixaram ele deitado numa maca. Não passou muito tempo, ele teve uma parada respiratória. 의사들이 Tinha parado completamente de respirar. 해가지고 O médico, junto com outros enfermeiros ali, começaram a reanimá-lo. Novamente ele voltou a ter a sua respiração, os batimentos, mas estava praticamente morto. O médico disse que não teria esperança para ele. E o diretor da Libéria, né, ele me ligou. Pastor, o John Choi. 차분하게 얘기를 좀 해와. 무슨 일이야? Eu falei, homem, calma, o que está acontecendo? Fala com mais calma. Sim, pastor, é que John Choi. Ele estava querendo me dizer que o John Choi havia sido picado e estava morrendo. 아프리카 Ele era um jovem que vivia em Dallas, nos Estados Unidos, mas ele foi fazer trabalho voluntário lá na Libéria. E isso era um grande problema. 제때 18시간 걸리는데 Dizem que de Seul para Libéria, num jato, demoraria 18 horas de viagem. E o médico havia dito que ele ia morrer em algumas horas. 보낼 수가 있어요. Eu não podia enviar um remédio ou um médico para ele. 성경 말씀가 맞다. Só que eu me lembrei de uma palavra da Bíblia. 10장 31절. Isaías 40, 31. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 같을 것이요. Sobem com asas como águias. 창고 달려가도 곤빛이 아니할까. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. 마음 팍 생각이 났어요. Essa palavra, sabe, veio ao meu coração. 내가 E eu disse a ele, 있는가? será que eu posso falar diretamente com o John? 요한을 방문. Sim, pastor. Oh, John, é o pastor Park. 요한은 내 목소리 들려. Aí eu falei, John, você me escuta? Sim, 너는 아프리카산 정갈에 쏘였대. Dizem que você foi picado por um escorpião africano. Você está morrendo agora. 나는 오늘 아침에 성경을 읽었는데 Mas hoje pela manhã eu li a Bíblia 40장 31절을 읽었어요. e li o livro de Isaías no capítulo 40, versículo 31. 말씀은 하나님의 말씀이야. John, essas palavras são as palavras de Deus. 절대로 거짓말하지 않으셔. Deus não mente. 하냐면은 O que diz aqui? 앙망하면 새 힘을 얻으리니 그랬어. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. 같을 것이고 Sobem com asas como águias. 피곤치 아니하고 그래도 곤빛이 아니라. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. 66권 전부 하나님의 말씀이야. John, os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. E Deus jamais mente. 정갈도 새 힘이 필요해. Você precisa de novas forças para vencer o veneno do escorpião. Então espere no Senhor. Olhe para Deus. Dependa de Deus. Deus prometeu que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pessoal, os 66 livros da Bíblia são as palavras de Deus. Não é um livro que foi escrito por pessoas dizendo, isso é aquilo. Por isso, quando nós aceitamos as palavras de Deus pela fé, se nós esperarmos em Deus, orarmos para Deus, pedirmos a ajuda de Deus, a Bíblia fala que Ele nos dá novas forças. John, para você vencer o veneno do escorpião, precisa de novas forças. Deus jamais mente. E isso aqui são as palavras de Deus. Então espere no Senhor. Dependa dEle. Creia nele. Espere. Deus com certeza irá te dar novas forças. Eu conversei com ele por uns 15 minutos. Aí terminei de falar. Eu perguntei, você acredita?
Sim, 빨리 일어나라. 전화 끊는다. Tá bom, se recupere rápido, tá? Vou desligar. 미국 Eu desliguei o telefone. 전화를 했어요. E eu liguei logo em seguida para Dallas, nos Estados Unidos. Liguei para o pastor da igreja de Dallas 기도해달라고 부탁했어요. e eu pedi para que ele reunisse os irmãos para fazer oração pelo John. E também para avisar os pais daquele jovem que o seu filho havia sido picado por um escorpião. John acreditava que iria morrer naquele mesmo momento. Mas nessa palavra diz, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, a partir do telefonema, ele começou a esperar em Deus, começou a depender de Deus. Senhor, eu dependo de Ti, eu espero em Ti. Por favor, me dê novas forças. E assim ele adormeceu. Ele começou a roncar lá. Dormiu. Durante a madrugada, a enfermeira, né, que tomava conta das salas naquele período ali, ela estava cochilando e levantou. E ela pensou, aquele jovem que foi picado ontem, eu acho que ele já deve estar morto. Eu tenho que ir lá para tirar o corpo dele. Ela foi na sala. Chegando na sala onde ele estava, ele tomou um susto. Porque a pressão dele, né, tudo estava voltando ao normal. Naquela noite, aquele jovem estava com 17 graus de temperatura corporal, com a pressão em 20. Era praticamente um cadáver. Ele deveria ter morrido. Mas a pressão dele, tudo estava voltando ao normal. Estava voltando ao normal. Ela tomou um grande susto. A enfermeira, né, foi correndo atrás do médico ali no plantão da madrugada. Doutor, doutor! Quando ele foi ver o que estava acontecendo, aquele corpo estava voltando ao normal. O que aconteceu, enfermeiro? O que você fez? Eu não fiz nada, doutor. Não fui eu. No dia seguinte, né, John Choi acordou. Ei, tudo bem com você? Sim, tudo bem. Você sabe o que aconteceu ontem? Nossa, você fez cocô, xixi nas calças. Eu tive que te lavar e trazer aqui pro médico, né? Essa é a foto do pé dele, né, com a picada. Havia apodrecido. Muito feio ficou. Só que em 2 meses, né, o tratamento foi feito e uma coisa incrível. Só olha o pé dele, está completamente curado, né? Incrível isso. Parece um outro pé. Hoje ele é casado, é pai de 3 filhos. Ele é muito feliz hoje. Quanto mais pensamos nisso, somos muito gratos. Só nós olhamos para Deus. Nós cremos no coração, pela fé, nas palavras da Bíblia. Deus não é um ser humano. Deus, ele não fala palavras vãs. Deus é aquele ser que cumpre e realiza suas promessas. Se vocês escutaram a palavra de Deus e aceitarem pela fé, a palavra de Deus irá trabalhar do jeito que está prometendo no coração de vocês. Não somente no caso de John Choi. Eu, por muitas vezes, experimentei o trabalho de Deus na vida dos irmãos. Eu, particularmente, na minha vida, também experimentei. E também, por muitas vezes, vi as pessoas ao meu redor experimentando o trabalho de Deus. O que a Bíblia nos diz? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pessoal, a Bíblia está dizendo que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Não só esse versículo, existem muitos outros. E não importa qual versículo seja, quando vocês creem, tem o trabalho de Deus. De uma forma lamentável, as pessoas enganadas por Satanás, pelo seu pensamento diz, isso aqui não faz sentido, como isso será possível? E julgam a palavra de Deus e desconfiam. E isso é um problema.
Só quando nós lemos e escutamos a palavra de Deus, quando nós cremos nessas palavras, Deus trabalha conforme a sua promessa. Temos muitas coisas que podemos citar. Hoje nós lemos o livro de 2 Reis, capítulo 7. A cidade de Samaria estava fechada, presa ali dentro, sem poder produzir comida. E a comida que havia dentro da cidade estocada já havia acabado, estavam morrendo de fome. Tiveram mulheres que cozinharam seus filhos para comer. Era aquele ponto de você caçar ratos para comer. Só Deus é um ser que sempre nos dá esperança. Então um dia, o homem de Deus, Eliseu, ele grita: pessoal, escutem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, dar-se-ão um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas quanto custa agora uma flor de farinha e 2 de cevada? Agora não sabemos, não tem um preço aqui. Nós não sabemos, mas já que não tinha, estava escasso, poderia custar 10 mil, 5 mil ciclos. Mas estavam dizendo que ia ficar muito barato e com abundância. Só que, escutando isso, o que o capitão do rei disse? Por mais que o Senhor abra janelas no céu, como isso será possível? Porque ele vê com olhos humanos, com os conceitos humanos. Se uma pessoa disse essas palavras, sim, tudo bem, pode se duvidar dessa forma, mas se o homem de Deus falou as palavras de Deus, são as palavras de Deus. E ele com certeza irá fazer. Só que o comandante, esse capitão do rei, ele disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Só por que Deus não poderia? Ele nem precisa abrir a janela no céu para isso. Ele disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? O profeta Eliseu disse: tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Aconteceu isso. Depois disso, como é que Deus começou a trabalhar? Vamos ler na Bíblia. Se vermos aqui na Bíblia, versículo 3. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Tinham 4 leprosos que viviam na porta da cidade de Samaria. Não é que eles viviam ali, Eu acho que tinha um local reservado para leprosos. E eles viviam, sendo alimentados pelos seus familiares que levavam a comida. Mas chegaram naquela época de fome e não tinha mais comida para eles. E já que não tinha mais ninguém que levava comida para eles, passo a passo chegaram até a porta da cidade. Mas a porta da cidade estava trancada, eles não puderam entrar, então ficaram esperando. Estavam esperando que algum familiar pensasse neles e levasse comida para eles. Tudo bem esperar, mas... Pessoal, se dentro da cidade todos estão passando fome a ponto de matarem suas crianças para comer, quem é que vai levar comida para eles? Eles sentados esperavam. Será que alguém vai nos trazer comida hoje? Seria bom se alguém lembrasse de nós. Dessa forma, eles conversavam. E se lembravam: nossa, eu me lembro daquele aniversário, daquela comida. Só que um deles disse assim: olha, parece que ninguém vai trazer comida e não adianta a gente ficar sentado aqui. Como a gente vai ficar aqui esperando a morte? Até hoje, aquela espera foi algo muito vago.
Mas já que Deus deu sabedoria aos leprosos, 안 되겠다는 거죠. não adianta a gente ficar aqui, né? Ninguém vai trazer comida para nós. 죽을 것이요. Se nós entrarmos na cidade, nós morreremos lá. Se ficarmos aqui, também morreremos. 지인에 가서 항복하자. Então eles pensaram, vamos até o arraial dos Círios e vamos nos render. Se eles nos permitirem viver, viveremos, se não, morreremos. 가자. Então vamos nos render perante os Círios. 참 지혜가 그런 생각을 해요. Deus deu essa sabedoria para eles e isso fez com que eles se movessem. Então, já que estava muito calor, eles não foram pela tarde, mas no final da noite, no começo da noite, ali no escuro, os 4 leprosos começaram a se direcionar para o arraial dos Círios. Estavam com muita fome, não conseguiam nem se mexer direito. Eles caíam, tropeçavam. Acho que eu não vou conseguir mais. Olha, podem me deixar aqui, eu vou morrer, vocês vão e comam bastante. Ei, como assim? Para de falar besteira, nós viemos juntos, vamos até o final juntos. E assim, eles caminhando, né, caindo, tropeçando, chegaram até o arraial dos Círios. Estava à noite, escuro. Chegaram. Só que Deus trabalhou. É que, sabe, eles estavam caindo, tropeçando, né? Só que Deus fez com que naqueles passos, né, os sírios escutassem, né, uma tropa, cavalaria, cavalos, um monte de gente vindo ali contra eles. Ei, que barulho é esse? Que barulho é esse? Com certeza o rei de Israel, ele fez uma aliança com os outros reis, ele está vindo contra nós. E já que estava aquele escuro, eles não enxergavam nada, mas escutavam aquele barulho. Eles haviam preparado aquela feijoada à noite para jantar, né? Estavam cozinhando ali. Estavam prontos para comer. Mas já que eles escutaram aquilo, desesperadamente começaram a correr, fugir. E nem olharam para trás. E os leprosos ali, tropeçando, sem força nenhuma, chegaram ao arraial dos Círios. Oi, por favor, não nos mate. Nós nos rendemos. Nos rendemos, por favor, não nos mate. Só que não tinha ninguém ali. Eles entraram em uma tenda. Tava lá aquela panela de feijoada cozinhando, fervendo. Vamos comer, pessoal. E aí, não sei o que aconteceu depois, mas eles viram que não tinha ninguém. Não tinha ninguém realmente. Comeram muito. Aí eles viram ouro, prata, começaram a esconder, a enterrar, foram para outra tenda e foi assim. Só que entre eles começaram a dizer: olha, não fazemos bem. Nós temos essa boa notícia, mas nós estamos aqui calados. Vamos falar essa boa notícia que nós temos comida aqui na cidade. Pessoal, quando eu penso, realmente teve muitos trabalhos que Deus fez na minha vida. Eu terminei o serviço militar em 1968. E depois que eu saí do exército, eu queria ir para a cidade de Kimcheon para pregar o evangelho. Então eu me preparei para ir para Kimcheon. Acho que eu tinha cerca de $3 naquela época. E já que eu estava no exército, né, por todo aquele tempo, eu não sabia sobre o preço das coisas. Eu, com aqueles $3, né, tomei um trem e fui para Kimcheon. E vi um local para poder ficar. Achei uma casa, né, um cômodo assim que seria bom eu viver. Eu perguntei quanto era.
E ela estava pedindo $70. Eu não tinha nem ao menos 1/20 do valor que eu precisava para conseguir aquela casa. Eu me lembro claramente até agora. Naquele dia nós andamos no centro de Kimcheon e eu disse para Deus: Senhor, ali ó, tem uma loja, ali tem uma perfumaria, ali tem um mercado. Até os deuses desse mundo dão prédios aos seus seguidores. Mas, Senhor, será que o Senhor não irá me dar uma casa? Por favor, me permita um lugar para ficar. Eu orei assim para Deus. E aí dei uma volta e voltei lá para Hapcheon, em Apgokdo, onde eu vivia. Então, sempre que dava tempo, sobrava um tempo, eu ia lá e procurava casa, sem nenhum dinheiro, só pela fé de que Deus iria me permitir uma casa. Só que um dia eu tomei o ônibus, eu estava indo de Kimcheon para Gochang. Só que do meu lado se sentou um senhor inglês. Eu perguntei, de que país o senhor é? Eu vim da Inglaterra. Qual que é o seu trabalho? Eu sou missionário. Um bom trabalho. O senhor está indo para onde? Estou numa viagem. É uma viagem evangélica? Não, só uma viagem. Eu fiquei bravo quando escutei aquilo. Os missionários não pregam a palavra e ficam de viagem para lá e para cá? Nossa, você é um missionário corrompido. O nível do coreano dele e o nível do meu inglês eram parecidos, né? Então eu comecei a repreender ele com um inglês que nem fazia sentido. Mas os ingleses realmente são muito gentis. Ele ficou calado, né? Só escutando. E eu cansei de ficar falando. Desci do ônibus e estava me direcionando para Apgokdo. E tinha a fila para o próximo ônibus, né? E ele, que era o missionário Henderson, né? Ele se aproximou de mim e falou, Mr. Park, será que eu posso passar essa noite na sua casa? Eu falei, tá bom, pode. Ele me seguiu, né, até a minha casa, que ficava lá no meio da montanha em Apgokdo. Nós não tínhamos água encanada, não tínhamos nada ali. Eu bebi água de um riacho. E era uma água muito limpa, né? Para mim nunca deu problema. Mas quando ele bebeu aquela água, eu acho que realmente o intestino do coreano é bom. Ele bebeu aquela água, nossa, ele não conseguia dormir porque ele ficou com diarreia. E eu fiquei tão desculpado com ele. Fiquei muito desculpado. Por 4 dias ele ficou lá deitado sem poder fazer nada. Depois de 4 dias, no 4º dia de manhã ele se levantou. Ele falou que iria para casa. Eu pedi desculpas para ele. Aí do dia seguinte comecei a dar água fervida, né, para ele. E eu falei, da próxima vez eu jamais iria fazer isso, desculpe. Ele falou, Mr. Park, tem algo que eu quero falar para você. Pode falar. Me deixe viver 1 ano com você. Eu tomei um susto com aquilo. Por que você quer viver comigo? Por favor, eu quero viver 1 ano com você. E ele disse, eu já conheci muitos pastores, muitos missionários, mas eu nunca vi alguém viver como você vive. Eu quero aprender a sua vida. Aí eu dei risada. Você quer aprender o que disso aqui, meu Deus? E ele pedia para ficar 1 ano comigo. Aí eu falei para ele, não. Por que não? Eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu só prego o evangelho. Por isso, tem muitas vezes que eu passo fome. Realmente, naquela época, eu passava muita fome.
Mas você é um missionário, então você recebe um auxílio da missão e quando eu não tiver pão e você tiver, eu acho que eu vou passar a ficar olhando para o seu pão. E eu tenho medo de você realmente me servir um pão. Eu quero ganhar as coisas de Deus. Por mais que eu morra de fome, se você não me der o pão, e se eu quiser, e se eu tiver com dificuldade, mas mesmo assim não te ajudar, tudo bem. Aí ele falou, tá ótimo. Aí eu falei, então venha para Kimcheon. Passou uns 10 dias, ele voltou. Ei, Mr. Park, muito obrigado. Eu estava orando por uma casa em Kimcheon e Deus permitiu um dinheiro para comprar uma casa em Kimcheon. Naquela época, realmente não tinha nenhuma pessoa que me ajudava. Só que é muito gratificante porque até hoje, né, eu vejo que Deus preencheu todas as coisas que eu precisei na minha vida. Sim, realmente naquela época passei muitas dificuldades, muitas vezes passei fome. Só que ultimamente eu publiquei alguns livros e vendem meus livros, né? Então tenho uma vida sem muita dificuldade. Mas foi incrível ver Deus vivo e trabalhando na minha vida. Eu não consigo falar tudo, mesmo pregando aqui a noite inteira. Só Deus está vivo. E o mais importante, que Ele lavou meus pecados. Jesus, na cruz, Deus disse para aqueles sírios, não, perdão, desculpe, né? Não foi para os sírios, para o povo de Israel, para as pessoas que estavam na cidade de Samaria. Assim diz o Senhor. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-ão alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Só que o que o capitão do rei disse ao escutar isso? Ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? Só esse capitão não enxerga Deus como Deus, mas sim como um ser humano qualquer. O homem de Deus disse, você verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E passou um tempo. Deus, conforme a sua promessa, amanhã, aquelas horas, né, Deus teria que fazer um flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Não sabemos quanto é que custava realmente um ciclo naquele momento, mas o fato é que iria ficar muito barato e acessível. Não sei. Mas o capitão disse, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso? O ponto mais importante aqui é não considerar Deus como Deus. Só nós podemos falar que seria impossível se um homem prometesse isso. Mas é Deus que está dizendo isso. O que há que é impossível para Deus? Amanhã, estas horas, é possível para Deus. O motivo de eu ter escolhido esse texto hoje, só o capitão escutou a palavra de Deus. Amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Essas são as palavras de Deus, não são as palavras de um homem. Então, se Deus disse isso, Ele vai realizar dessa forma. Mas esse capitão, escutando a palavra de Deus, está com o seu pensamento questionando se aquilo é possível ou não. E no pensamento dele, jamais seria possível, um dia após aquele, ter essa comida, né, nesse preço. Por isso que o capitão diz, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Nesse momento, o homem de Deus diz, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Só assim como essa história que nós vemos agora em 2 Reis capítulo 7,
O problema que as pessoas têm na vida espiritual hoje é isso. Perante a mesma situação, 하나님하고 달라요. nós, humanos, somos diferentes de Deus. De vez em quando nós não temos dinheiro, não temos comida, e quando não temos, não tem. 그 사마리아 성인은 모든 사람을 먹고 살고 남기에 충분한 양식을 준비할 수 있는 분입니다. Mas Deus, Ele pode preparar a qualquer momento comida o suficiente para alimentar em abundância o povo de Samaria. Então Deus não é pobre como nós somos. Deus não é um ser coitado, miserável. Deus é Deus. E se Deus falou tais palavras, por mais que aos nossos olhos seja impossível, aquilo acontece. Por quê? Porque Ele é Deus. Deus pode fazer. Nós não podemos. Por isso nós não podemos olhar as palavras de Deus com o nosso conceito. Quando temos a fé de que sim, aos meus olhos não é possível, mas se Deus falou, Ele vai fazer. Nesse momento, Deus passa a agir. Pessoal, continuando, vamos ver como Deus trabalha. O que diz na Bíblia? No versículo 3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? O que está acontecendo aqui? Deus, durante essa conversa dos leprosos, o que Deus está fazendo? Amanhã, estas horas, ali haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Deus está fazendo esse trabalho. Como esses 4 leprosos, se eles também estão passando fome? Os 4 leprosos começaram a conversar. Ei, se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se nós formos até a cidade, eles estão passando fome, então nós iremos morrer lá também. Quem vai se lembrar de nós para trazer comida? A gente não pode ficar esperando aqui vagamente. Se ficarmos aqui sentados, morremos. Então vamos até o arraial dos Sírios e vamos nos render lá. Porque lá tem muita comida. Se eles nos matarem, morremos. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E pelo menos podemos ter comida. Deus deu essa sabedoria aos leprosos. O incrível é que, só com o nosso pensamento, jamais poderemos crer nas palavras de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que diz em Romanos 3, versículo 24? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para Deus, não há dificuldade nenhuma em fazer com que no dia seguinte eles tenham alimento em abundância. Essa é a diferença entre nós e Deus. Para o ser humano é impossível, mas para Deus é possível. Deus está dizendo: escute, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se ao alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então, se Deus está dizendo amanhã, estas horas, amanhã, estas horas, terá o alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Isso é uma promessa. Então, isso vai acontecer. Deus trabalhou para que acontecesse. Mas o capitão, analisando aquilo com a sua consciência, com a sua circunstância, nós estamos passando fome aqui. Os sírios não desistem. Como nós estaremos conseguindo comida? E vai ter um alqueire de flor de farinha por um ciclo, 2 de cevada por um ciclo? Isso não faz sentido. Por mais que Deus abra uma janela no céu, isso não vai ser possível.
As palavras do capitão eram palavras que estavam matando a esperança do povo que havia ganhado esperança na palavra de Deus. Então o homem de Deus disse: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Pessoal, a partir de agora nós lemos na Bíblia e aprendemos o coração de Deus. Quando nós aprendemos Deus, nós não podemos acreditar naquilo que é possível apenas. Até aquilo que aos nossos olhos seja impossível, Deus, Ele pode fazer. Então, quando nós cremos nessa verdade, recebemos a bênção. Eu frequentei a igreja por muito tempo, mas não pude crer em Deus. Frequentando a igreja, eu me esforçava para fazer obras boas. Eu me esforcei muito para tentar servir a Deus. Eu aceitava aquilo que fosse possível, mas eu não podia acreditar nas coisas impossíveis. Então, perante isso, o que o capitão aqui do rei diz? Por mais que o Senhor faça janela no céu, como seria possível isso? Ele não tem comida ao redor dele. Os sírios estão rodeando ele. Onde vai conseguir comida para poder vender um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo? Humanamente é impossível. Sim, aos nossos olhos é impossível. Mas para Deus é possível. Então, aqueles que creem em Deus, por mais que naquele momento pareça ser impossível, se Deus deu uma promessa, aquilo acontece. Em Romanos 3, 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pessoal, eu era muito parecido com esse capitão. Deus disse: dar-se aquele de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Mas isso representa uma coisa que aos olhos humanos é impossível, que não faz sentido nenhum. Como naquelas condições vai ter um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo? Isso não faz sentido nenhum. Isso é o conceito humano. Então esse capitão julgou a palavra de Deus num conceito humano. Eu era assim. Eu li a Bíblia. Diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Só se Deus fala que nós somos justificados, nós fomos justificados. Mas eu, como esse capitão do rei, já que eu havia cometido muitos pecados, eu roubava, eu mentia. Sim, eu sei que Jesus Cristo morreu por mim nas cruzes, mas eu sou um pecador. Eu tinha esse pensamento, por isso, sempre eu me dizia ser pecador. Eu era pecador. Um dia, lendo a Bíblia, li em Romanos 3, 24. Em 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, eu pequei, é verdade. Só que no versículo 24, com certeza no versículo 23 somos pecadores. Mas no versículo 24, pela morte de Jesus Cristo na cruz, Ele pagou o salário do pecado e nos fez justos, nos fez santos. Então, pessoal, o que fazemos? Nós devemos crer na palavra de Deus. Deus diz que somos justos. Todos nós pecamos. Mas Deus diz que somos justos. Diz que somos santos. Que todos os nossos pecados foram lavados. Devemos crer assim. Mas nós,
Enganados por Satanás, criamos conforme a nossa circunstância. Olha para isso, como nessas circunstâncias amanhã, estas horas, será um alqueire de flor de farinha por um trigo, por um ciclo. Por mais que Deus abra as janelas do céu, não será possível. Isso não faz sentido, isso é impossível. Era assim. Era assim comigo. Era assim com todos. Eu todos os dias pedia perdão pelos pecados, orava por isso. Só que um dia eu li Romanos 3:24. É claro que no versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, pecamos, com certeza somos pecadores. Mas Deus diz que somos justos. É igual. Sim, nós somos pecadores que cometemos pecados, mas Deus diz que somos justos. Com certeza não tem comida. Só que Deus disse, amanhã, estas horas mais ou menos, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. A questão é, quem está dizendo essas palavras? É um certo pastor? É um ancião? É um diácono? Não. Quem é? São as palavras de Deus. O quê? Deus? Se Deus disse isso, amanhã, estas horas, haverá um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo. Se Deus disse essas palavras, não importa o pecado que eu cometi. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Porque Deus não é homem. Deus é Deus. Ele não mente. E se Ele diz que eu sou justo, não importa o pecado que eu cometi, eu sou justo. Isso é crer em Deus. Quem confia no pensamento. Nossa, eu cometi tanto pecado, como eu posso falar que eu sou justo? Não faz sentido nenhum. Nem devo escutar essas coisas. Eu sou pecador. Eu, publiquei aquele livro, O Segredo de Perder os Pecados e Como Nascer de Novo. E uma outra pessoa publicou um texto, contrariando o meu livro. Ele dizia, eu sou uma rocha que afirmo ser pecador até a morte. Ele é uma pessoa como o capitão. Aos meus olhos, amanhã estas horas tem um alqueire de flor de farinha por um ciclo, não faz sentido. Mas, pessoal, isso é o pensamento da pessoa, isso é o nosso pensamento, ao nosso ver pode ser assim. Mas, se Deus diz, amanhã estas horas haverá uma flor de farinha por um ciclo, isso está certo. É a mesma coisa. Nós somos sujos pecadores. Mas se Deus afirma que eu sou justo, é certo que somos justos. Deus disse isso. É certo. Em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quanto mais eu leio a Bíblia, vejo claramente que a morte de Jesus na cruz foi o que lavou nossos pecados, nos santificou, nos justificou e nos transformou. Só palavras assim estão cheias na Bíblia. Em Isaías 44, versículo 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Deus disse isso. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Agora torne-te para mim. Jesus disse isso. Se Jesus Cristo afirma que meus pecados foram lavados, então fomos lavados. Eu não acredito no meu pensamento, mas sim na palavra de Deus. Sim, eu confio no meu pensamento, mas eu também creio em Deus. Mas eu acredito mais na palavra de Deus do que no meu pensamento.
No meu pensamento, já que eu cometi pecados, eu sou pecador. Mas, se Deus diz que eu sou justo, é certo, eu sou justo. Parece que por mais que o Senhor abra a janela do céu, isso jamais será possível. Mas se Deus prometeu um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 cevada por um ciclo, acontece. Pessoal, até hoje eu vivi acreditando no meu pensamento. Mas a partir de agora eu vou crer na palavra de Deus. Não importa o que eu tenha, o que eu ache. Se Deus diz que eu sou justo, eu sou justo. Não importa o que eu sinta. Se Deus diz que eu fui lavado, eu fui lavado. Não importa o que eu ache. Se Deus diz que eu sou santo, eu sou santo. Crer dessa forma é crer em Deus. Aquelas pessoas que confiam no seu próprio pensamento, confiam em si. Deus disse, tu verás com os teus olhos, mas não comerás. Deus disse isso para aquele capitão. No meu caso, já que eu havia pecado, já que eu havia mentido muito, roubado muito, eu acreditava que com certeza era um pecador. Mas lendo a Bíblia não dizia isso. Deus não dizia isso. Diz que pelo sangue de Jesus, meus pecados foram lavados. Então eu devo acreditar no meu pensamento ou nas palavras de Deus? Eu devo crer no pastor Paco Paulo ou em Deus? Eu creio mais em Deus do que o pastor Joseph Park. Eu também devo crer mais em Deus do que em mim mesmo. Quem sou eu para confiar em mim? Eu não tenho nada para ser confiável. Por isso eu crio em Deus. Sim, é verdade que eu cometi pecados. Sim, é verdade que cometi muitas maldades. Sim, é verdade que menti e roubei muito. Mas, se Deus diz que eu sou justo, sou justo. Crer dessa forma é crer em Deus. Se eu acredito em Deus com aquilo que estou de acordo e aquilo que eu não concordo ou não acredito, isso não é confiar em Deus, mas sim em mim mesmo. Não importa o que eu ache. Crer em Deus são crer nas palavras de Deus. Eu, em 1962, vivia na desesperança. Só que lendo a Bíblia, na Bíblia descobri que meus pecados haviam sido lavados. Se Jesus Cristo, na Bíblia, diz que meus pecados foram lavados, estou lavado. Até então, todos os dias eu pedia, implorava o perdão dos pecados, mas desde então não pedi mais o perdão. Por quê? Porque a Bíblia fala, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Ah, eu sou justo. Eu criei nessa palavra. Desde então, Deus transformou a minha vida de uma forma clara e eu senti em tudo que eu fazia que o Senhor estava junto. Quando eu criei na palavra de Deus, Deus trabalhou de uma forma incrível. O que Deus fez? Aqui, os 4 leprosos, sem condição nenhuma, foram até o arraial dos Círios. Comeu ali. Deus começou a trabalhar por meio deles. Naqueles passos, fracos, caindo, Deus trocou o som deles e fez com que os sírios escutassem cavalos, tropas, sabe, o do cavalo, as pessoas, soldados indo. E os soldados sírios estavam prestes a jantar, preparando a comida, só que do nada aquele barulho se aproximando. Estava escuro, Não enxergavam nada naquele breu ali, só que escutavam cavalos, soldados, carruagens. Tomaram um susto. O que é isso? O que é isso? E um deles falaram, com certeza, o rei de Israel se juntou com o rei do Egito ou com outros países e eles estão vindo contra nós. Corram, pessoal, salvem-se. Eles nem pensaram nos cavalos, saíram correndo. Todos fugiram. Não restou um.
Chegaram os 4 leprosos. Oi, nos rendemos. Por favor, não nos mate. Só que ninguém falava nada, era aquele silêncio. Enviou uma tenda, não tinha ninguém dentro das tendas. Só a comida fervendo ali. Ah, meu Deus do céu, isso é verdade ou é um sonho? Ei, belisca. Ai, tá doendo, não é sonho. Foi incrível. Vamos comer primeiro, tá? Tá, depois a gente vê o resto. Vamos comer e morrer. Se quiser se matar, a gente morre, mas a gente come pelo menos. Não tinha ninguém ali. Comeram de novo. Esconderam um pouco de ouro. Só, a promessa de Deus se realizou. Nesse momento, Deus fez um outro trabalho. Ei, as nossas atitudes não estão corretas. Hoje é um dia de boas novas, mas se nós ficarmos aqui calados, isso vai ficar feio para nós. Vamos voltar para a cidade e anunciar essas boas notícias. Eles voltaram para a cidade de Samaria. Ei, pessoal! Nós fomos ao arraial dos Sírios, não tem nenhum soldado, mas tem comida e tem todas as coisas. Naquela noite, as pessoas se acordaram no meio da noite, foram até a Síria, trouxeram na sua carruagem, nas carroças a comida. E no dia seguinte, pela manhã, ei, compre flor de farinha. É um ciclo. 2 de cevada por um ciclo. Começaram a vender assim. E o capitão do rei, por ter desprezado a palavra de Deus, morreu pisoteado. Tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Pessoal, não vamos seguir a vida desse capitão. Espero que possamos ser pessoas que creiamos na palavra de Deus. Para ter a certeza de se o pecado foi lavado ou não, não devem crer conforme o seu pensamento diz. Vamos ver a Bíblia. Na Bíblia diz que meus pecados foram lavados perfeitamente pelo sangue de Jesus. As pessoas que acreditam em Deus, não importa o que ela ache, têm fé na palavra de Deus. Isso é crer em Deus. Em 1962, eu criei que meus pecados haviam sido lavados. Deus sempre esteve comigo desde então. Só eu não sou um pecador. Deus diz que eu sou justo. Que eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Se Deus diz que eu fui lavado pelo sangue de Jesus, eu fui lavado. Ele diz que não se lembra dos meus pecados. No meu pensamento, até hoje eu acho ser pecador. Mas Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Não confio no meu pensamento. Eu crio na palavra de Deus. E Deus trabalhou de uma forma incrível. Nós cremos nesse Deus. Não no nosso pensamento. Não importa o que eu acho, o que eu sinta. Deus disse, pelo sangue do Senhor Jesus, os pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Aqueles que acreditam nisso são pessoas abençoadas, como esses leprosos. Mas aqueles que não acreditaram, como o capitão, passa fome, ele até vê aquele monte de comida, mas não pôde comer. Pessoal, nós também, não importa o que nós pensemos, se nós aceitarmos pela fé o fato de que Jesus Cristo nos lavou com o seu sangue, teremos abundância na bênção e na graça do Senhor Deus. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, realmente nós tínhamos muitos pecados. Por mais que o Senhor diga que foi tudo lavado, era difícil de acreditar porque nós tínhamos muitos pecados. Só que independente de quanto pecado tínhamos, se o Senhor diz que fomos lavados, nós fomos lavados. O sangue de Jesus na cruz lavou nossos pecados e nós cremos nisso. Que todos nós não acreditemos mais em nosso pensamento, mas ajude-nos a crer na Tua palavra, que possamos alcançar a Tua bênção e a Tua graça. Muito obrigado ao Senhor que permitiu esse seminário. Nós glorificamos ao Senhor. E oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, pessoal.